Começa pela exaltação. Depois na cadeia. Sim. Depois pedir. Compreendendo. Ô, glória, Jesus. Não, porque eu só disse assim, mistura tudo, mas Não, nós misturamos todos. A única oração corretíssima que nós temos foi que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Por quê? Deus em primeiro lugar. Aí você pede ou agradece depois, porque você botou Deus em primeiro. Oh Senhor, ora pelo meu marido, meu pai, nem exalta a Deus. Aí às vezes o camarada não está fazendo o que é errado, ele só está posicionado. Aí quem acha que está certo, que quer ter aquela comunhão, e voa nas asas dos anjos, já, né? Não, a oração não é para ser do teu jeito. Quer uma eficácia na oração? Deus em primeiro lugar. Aí disserta a tua problemática e narra a tua vida. Entrega na mão de Deus e confia. Confia. É por isso que eu tenho alertado dentro dos cultos, irmão, que nós vamos ler agora, um pouco abaixo, no versículo 25, do Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir, nem não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe, irmão. Às vezes a gente deixa de servir, a gente deixa de congregar, a gente deixa de exercer algo, porque a gente está preocupado demais com o que está faltando. E nós temos que saber nos posicionar, nós temos que saber nos colocar diante das coisas de Deus, e as coisas de Deus é o nosso ofício, é o nosso trabalho. Dúvidas até aí? Alguma pergunta? Se não tem, amém? Depois tem mais perguntas. Próximo tópico, irmãos, por gentileza. O que é culto? A gente vem tanto para culto e não sabe o que é o culto. Tem gente que acha que culto é festa, é a distração da mente, acha que é tudo. Mas culto é o objetivo que qualifica aquela pessoa que tem cultura, que é instruída, civilizada ou informada, que tem conhecimento sobre vários assuntos. A Bíblia é vários assuntos, são várias narrativas. É como no teu campo profissional. Para você exercer onde você trabalha, você tem conhecimento. Ninguém vai te colocar lá de qualquer jeito. É como a vida do acadêmico, ele está se capacitando para uma área, e quando você chegar a exercer aquela área, você tem conhecimento. Então, a tua vida profissional também ela é um culto. Ali você está dando informação ou exercendo aquilo que você aprendeu, você está botando em prática. Por isso há uma diferenciação de cada pessoa. Cada um de nós sabe um ofício. Aqui tem N profissões. Mas observe, há uma profissão que ela não é tão reconhecida, e através dela muitas outras são qualificadas na pessoa. Estou falando de quem, irmão? Que profissão é essa que não é tão reconhecida? Disseram que é pastor, coitado do pastor, mas é verdade, mas tem uma aí que... Professor. Até para eu chegar aqui a ser pastor, eu passei por um campo. E será que eu tenho lembrado, eu tenho exaltado o meu mestre lá da faculdade? Será que eu exalto de alguma forma alguém que lá no fundamental me deu capacidade para eu chegar onde eu cheguei? Às vezes a gente nem lembra, mas tiveram uma grande importância para você estar de pé no profissional que você está sendo hoje.
E isso é uma maneira de cultuar. Quando você lembra de uma oportunidade, quando você lembra de algo que te fez levantar. Uma coisa eu te digo, eu falei para a irmã Yandara, nós conversamos aqui tudo passado. A gente faz 99% de acerto, ninguém lembra de ti. Erra 1%. Você vai passar um ano sendo lembrado por 1% de erro. O 99%, qual é o único campo que é invertido esse processo? Qual é o único campo que é invertido? Em forma de crítica. Me digam aí. O irmão Everton respondeu. Pastor. O pastor não foi na minha casa e a Bíblia diz que ele tem que deixar 99 e buscar uma. Quer dizer, eu estou sendo criticado por uma, mas não sou reconhecido pela 99. Você está entendendo o mistério? É questão do culto. Nós temos etapa dentro do culto. Próximo tópico, irmão, por gentileza. O que significa a palavra culto no original? A palavra culto deriva do latim. Culto significa adoração ou homenagem a Deus. Etimologicamente, o termo latino culto envolve a raiz colore, que significa honrar, cultivar. Observe, irmão, que há um precedente, há uma raiz, uma coisa que veio desde lá dos primórdios, que é algo voltado para a honra. Aquele que não consegue cultivar nada de princípio, ele não vai conseguir transmitir nada, ainda que seja um pregador, uma pessoa que até na faculdade ou no trabalho. Um exemplo, pegar a irmã Yandara hoje, a batata da vez. Irmã Yandara, fique de pé aqui, vem cá. Vamos aprender nada disso, vamos aprender na prática. Eu vou usar a área que ela conhece. Vamos aqui. Venda esse prédio para alguém da igreja, ali. É sua área. Então o que acontece? Você vai dissertar, você vai narrar o que é isso aqui, como que é, metragem, tudo. Venda para alguém. O que é que é? Então, se você quiser alugar ou vender, fica a seu critério. Não, aqui. O recinto, nosso recinto. Tá. É um prédio bem localizado numa avenida no bairro Subbotelho. Ele já Só um minutinho. Qual foi o primeiro erro? Grupo número 3. Se apresentar? Disseram que não cumprimentou. Número 1. Não se apresentou. Você está vendendo o seu peixe. Escolhe alguém. Só fique de pé, vamos lá. Yandara é que vai dar uma volta aqui e vai te falar alguma coisa. É a tua área profissional. Oi, tudo bem? Prazer te conhecer, meu nome é Luísa, sou corretora de muito tempo. Deixa eu te perguntar, qual que é a tua intenção no momento? Tu está procurando imóvel para colocar o quê, exatamente? Uma igreja? Aqui? Tá, deixa eu te explicar. Esse imóvel aqui, ele é ótimo. Ele só foi locado uma vez, ou seja, ele é bem conservado. As pessoas que alugaram manteram ele em bom estado de conservação, inclusive fizeram vários investimentos. Ele fica localizado numa avenida. Se você não quiser depois abrir uma igreja, você consegue alugar. Ele já rende, ele mesmo vai se pagar, ele já vai render para você cerca de 1% do valor dele. Então, bom rendimento. Se você colocar na poupança, seu dinheiro não vai render isso. Fica próximo a supermercados, próximo à farmácia, fica próximo a vários pontos bacanas aqui do bairro, inclusive a praça aqui de Germano Sampaio, ou seja, é um ótimo ponto de investimento. Amém. Grupo número 1. Convenceu? Não muito, porque eu falei. Por quê? Falou. Eu preciso avaliar o nome para saber o valor. Grupo número 3. Convenceu? Olha, não perguntou, nem pediu desculpa.
Vamos para a palavra. Vamos descobrir dentro do contexto. Eu estou mostrando a área profissional e o que a Bíblia te responde sobre isso. Amém? É uma área dela. Lógico que se ela tivesse mais conhecimento, ela ia ser mais detalhista. Nós estamos pegando aqui, até para vocês conhecerem dentro da palavra, como a palavra também engloba a tua vida profissional, a tua vida pessoal. Não é só aqui diante de Deus, não, irmão. Muito pelo contrário. Tanto na vida profissional como na vida amorosa. Já vamos ver aqui como é que se canta alguém, viu? Vamos para a palavra. Mateus, capítulo 21, versículo 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 21, versículo 18, 19 e 20. Mateus 21, 18, 19 e 20, amém? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então, Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém, irmão? O que isso significa dentro, vou pegar a irmã Yandara aí no contexto trabalhista dela, que a sua apresentação como pessoa, o seu autoconhecimento na área que ela está exercendo, do objeto, do bem material que ela está realizando a venda ou o aluguel, tem que ser primordial. Assim é dentro da palavra de Deus. A tua leitura, a tua interpretação, ela tem que ser primordial. Ela não pode deixar dúvida, ela não pode existir os pronomes sim, nem o talvez. Aqui é assim, assim, assim. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter segurança. Já imaginou? A irmã Milagre chega lá com a missionária para tomar uma injeção. Está lá ela aprontando a bezetacil, que dói. Olha lá para o Anderson, que é o enfermeiro. Anderson, e a senhora está de olho, já está com medo? A posição da agulha é para cá e para lá. Como é que fica o teu coraçãozinho ouvindo um negócio desse? Aí tu já imaginou? Se tu aumenta o teu medo, ela olha para esse, assim ou assim. Vocês estão sentindo o drama aí, irmão? Vamos voltar para dentro da igreja. O pregador está aqui. Amém? Senta ali, Moé. Senta ali. Moé é o pastor da igreja. Ele me convidou para ministrar. Vou fazer que nem os outros pregadores, tá bom? Boa noite, igreja. Amados irmãos, abram em Mateus 21, 18. Aí começa a pregação, irmão. É por isso que eu digo que as coisas têm que fluir. Olha, meu irmão, a igreja está para onde? Se eu vim pregar para a igreja, né, pastor? Né, pastor? Né? Não é para a igreja. Eu não tenho que concordar com o que tu está pregando aqui, não. A parede não precisa de mais convertimento, não, irmão. Nem o pessoal que está aqui ou que já saiu. Fica na berrinha do irmão Jário, fica muita gente sozinha ali. Não, irmão. Voltar-se contra a igreja, isso é uma má educação eclesiástica. Por isso tem detalhes aqui na frente que a gente acha que sabe tudo e não sabe. Nunca digo, né, igreja? Né, igreja? A igreja está para aprender, gente. Não é para estar concordando com o que tu está pregando aqui, não.
Deixa o pobre do pastor assistir o culto. Não bota ele com a forca, não. Lembra da história do Mardoqueu? Deixa o bichinho lá. Tu quer te enforcar? Enforca sozinho. É tu e Deus aqui nesse momento. Obrigado, tio. Aí tem gente que faz isso, irmão. Às vezes até vocês conhecem sobre vício de linguagem, sim ou não? Sim. Aí o irmão fala barraí. É errado? Etimologicamente não. Quem é que fala barraí? É de qual região? Lá dos Estados Unidos, da minha esposa. A bichinha chegando na quadrangular e me perguntei da pastora, é gaúcha. Eu digo, minha filha, é gaúcha mesmo. Minha filha. Pastor. Eu digo, lá do Não. Pastor, é maranhense. Sim, o pezinho rachado. Porque assim manchava porque ela era gaúcha. Muitas vezes perguntaram, pastor, você é da onde? Eu sou caboclo da terra. Não, daqui são meio cabocadinho, mais baixo. Não, mas eu sou da terrinha, eu digo, nem no hospital eu nasci. Eu dei uma bacia na cozinha de casa. Antigamente era assim. Mas por quê? Questão coloquial. Então a gente tem que ter esse procedimento dentro da palavra, no ministrar, diferente. Se você está dando um testemunho, você pode se voltar aqui, mas nunca aqui, irmão. A não ser que você precise ler, nem de costas, que você fique de lado e leia. É por isso a importância de um seminário onde você vai aprender. As meninas estão na faculdade aí, vai chegar o momento de defender uma tese. Tem a monografia que chama hoje o TCC, Tá, você vai olhar para o teu reitor lá, que vai estar lá, aquela bancada lá que vai te avaliar, né? Se eles estão lá para te avaliar, tu vai perguntar o que eles acham? Não, tu tem que chegar, meu irmão, e mostrar segurança. Segurança. Eu já vi pregadores chegar aqui, pegar o papel dele, botar aqui, e o vento joga. Aí tinha 2, 3, pastor. Misturou, meu Deus. Irmão, até aqui foi o que Deus me mostrou. Agora, fique de pé. O animador de plateia. Ele se perdeu lá, já não sabe o que vai falar, aí ele vem pra cá, fique de pé. Por favor, vamos fazer um louvor, fazer um louvor. É o famoso jogo de cintura. Não, você tem que saber coordenar o teu culto. Errado louvar? Não, não é. Mas transmita a sua mensagem com segurança. Não dê as costas à igreja. Não coloque uns pastores na berlinda. Não façam isso. Você tem que saber uma maneira de se colocar diante da palavra. Diante da palavra. Observe que vocês têm 3 alvos dentro da igreja. Grupo número 3, o primeiro alvo dentro da igreja. Você tem 3 alvos dentro da igreja. 3 classes de pessoas. Primeiro, que não são cristãos. Grupo número 2, novo convertido. Grupo número 1, crente fofoqueiro. Como pessoa, grupo número 1, você tem quem na igreja? Jovens. Número 2, se tem jovem, tem criança. Tem adultos, senhores e senhoras. Então você vai chegar aqui e você vai pregar usando palavras para que as tuas crianças já... Criança pode estar correndo dentro da igreja, mas se você soltar uma gíria, um palavrão, o olho dela, que é o ouvido, está atento. Pensar que não está repercutindo dentro da tua casa. E você não pode cobrar. Por quê? Porque lá onde você estava, você não vigiou, ou você falou, ou você deixou que sua criança ouvisse. Por falta de quê? Conhecimento. Observe, no culto, irmão, que nós vimos aqui, significado aqui da palavra culto, aqui tem que ter a ministração eclesiástica, não tem que ter gíria. Lógico, você vai exemplificar
uma situação dentro do contexto, você pode dar o exemplo, negativo ou positivo. Agora, você falar como você fala lá fora, né, meu? Usando uma pregação, vai fazer como o pastor, que infelizmente faleceu esse ano, que foi meu amigo. Ele disse que a primeira oração dele dentro do seminário, como ele ainda não era padre, e colocaram ele lá na questão lá onde ele ficava retido com os novos candidatos a padres, e na mesa da ceia disseram: olha, o acadêmico ao papado, que assim eles chamam, como é questão de padre, o significado é a mesma, vai fazer a oração do alimento hoje. E ele, recém-saído do mundo, não teve como correr, disse amém. E todos de pé, o reitor falando, e ele pode começar. Jesus abençoe esse rango ali. Foi a oração deles, que no meio de 200 homens lá, e fora os cardeais, os padres, né, as freiras que estavam, era uma solenidade. Observe, irmão, Jesus abençoe esse ramo. Amém. É engraçado, mas foi uma verdade. Ele me narrou isso. Ele disse: eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. E eu achava que eu estava abafando. Assim são muitos que estão dentro da casa de Deus, está pregando, está fazendo malabarismo e acha que estão abafando, mas a mensagem não está sendo entregue. Por isso a palavra diz: é melhor um punhadinho de pão seco com Deus do que muito sem. Amém? Próximo tópico, irmão, por gentileza. Reflitamos, portanto, sobre os elementos do culto e a sua utilização hoje. Primeiro, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é primordial. Até nisso, o conhecimento se ressalta que nós precisamos andar com a palavra, irmão. Seja ela no teu celular, porque estamos na era da informática, não estou dizendo que é correto nem é errado, mas é um meio que você tem para andar com a palavra. 2. A oração. Orar é cumprir uma ordem do Senhor. Tem algumas referências ali, aonde eu venho ressaltar: vai orar, é pelas ofertas, vigiar, irmão. Lembra do pastor Cláudio Duarte, quem nunca sabe quem vai entrar correndo, meter a mão aí e correr. Culto passado eu estava vigilante. Quem esteve no culto viu que entrou um rapaz, ele não estava aparentemente muito bem, do jeito que veio, e na frente dele estava minha filha com um iPhone. Vale alguma coisa. Graças a Deus o diaconato estava esperto, ficou um irmão de um lado do outro, o irmão daí ficou ali. Eu vi quando o irmão Fábio levantou, ficou de canto de olho, porque se ele pega, pode que o irmão vai fazer isso, mas aqui entrou numa ação suspeita. Se ele pega e corre daqui, que a gente sai daqui, um jovem daquele, irmão, corre um dia todinho, não cai no suor, não cansa. Então a gente tem que ter vigilante. Daqui eu fiz sinal para ela ter o celular aqui, vigiar. Porque, irmãos, hoje em dia a coisa está difícil, é complicado. Número 3, a música é essencial. Aos levitas aí da casa, finalidade da música, que ação ela exerce no culto. A música também se destaca como um elemento indispensável ao culto. Qual é? Os levitas: preparar a igreja, preparar a seara, acalmar os irmãos que chegam. Oh Senhor, deixa eu orar agora, não mato minha esposa em casa, não mato o marido em casa, não, eu largo meu namoro, ou eu vou sair daquele emprego, eu não aguento mais. O louvor vai acalmando tudo isso. É um preparativo. É um preparativo. Número 4, os sacramentos. Grupo número 1, o que é sacramento? O que é sacramento? Vai pensando aí, conversa. Grupo número 3, ofertório. O que é o ofertório? Já vai conversando aí para me responder. Grupo número 2,
já fica atento para dar uma conclusão em cima das duas respostas. Amém? Vamos lá? Você marca um minutinho para mim, irmão, por gentileza. Grupo número 1, o que é sacramentos? Número 3, ofertório. E número 2, fica com a conclusão das duas respostas. Se vão concordar que está correto, me dê a conclusão. Se está errado, me dê a conclusão. Um minutinho para vocês. Está aberto o microfone. Já está respondendo, né? Amém. Pega o microfone. A irmã Angélica já levantou. Tudo isso vocês estão conhecendo o que é um corporativo na real de uma congregação. Estou. Foi. Amém? Grupo número 1 já deu um minuto. Chegou o consenso. Escolha alguém, pegue o microfone e, por favor, me diga o que é os sacramentos. Pode. Ligue aí. A irmã Milagre já levantou a mão. Deixa eu. Sacramentos. Bem objetivo. Sacramento é a liderança da igreja, é uma hierarquia toda respeitada que Cristo confiou à igreja, né? No caso, os pastores, os missionários, os sacerdotes, o evangelista, né? É uma hierarquia da igreja. Amém. Passe lá para o número 3, por gentileza, irmã Graça. Grupo número 2, fica atento na resposta. Quero parecer de vocês. Ofertório. Ofertório para mim, para nós aqui, a gente ofertar a nossa vida a Deus, primeiramente, é isso que eu acho. Ofertar a nossa adoração a Deus, ofertar dízimos e as ofertas ao Senhor. É isso que nós achamos. Pode passar o microfone para o número 2. E aí disserta primeiro sobre a resposta do grupo número 1, sobre os sacramentos, depois no grupo número 3 sobre o ofertório. Ficou com a senhora mesmo? Entrada no consenso aí. Os sacramentos, não que eu tenha visto ou buscado em alguma coisa, alguma base de informação, mas eu acredito assim, do meu entendimento, né? Que seria o início, o princípio do culto, a abertura, a palavra. Eu acredito que seria isso. A ordem como é direcionada ao culto. E o ofertório é uma forma de gratidão a Deus. É você reconhecer que você é dependente de Deus e que tudo que vem na sua vida vem da parte do Senhor. Amém. Sacramentos é tudo que envolve dentro da congregação. É a solenidade em si, onde tem começo, meio e fim. É onde tem uma organização, onde vai ser concluído cada etapa do culto, desde quem recepciona, a quem vai ministrar, os louvores escolhidos, o que vai acontecer naquele culto. É uma organização, é a região sacra, é aquilo que vai exercer função aqui dentro. Cada tópico que é colocado, seja desde o começo, da abertura do culto ao término do culto, se chama sacramento. Ofertório é como a irmã disse, entre aspas, que vou concordar, vou acrescentar só um pouquinho. O ofertório, ele lembra muito a todos sobre questão financeira, mas o nosso congregar é uma oferta, a nossa dedicação é uma oferta, o nosso louvor é uma oferta, o nosso tocar é uma oferta, você estar aí, ajudar o próximo é uma oferta.
Está tudo atualizado, colocado dentro do que a gente já veio vendo desde o começo. Amém? Ficou dúvidas aí? Próximo tópico, irmão, por favor. Quais são os 3 tipos de culto? A igreja distingue claramente 3 tipos de culto. Primeiro culto, de látria, grego, latreu, quer dizer adorar. Ou seja, já começa com um louvor, é um culto. Ali já é um culto. Segundo, que do grego quer dizer, do léu, quer dizer honra, venerar. Ou seja, é onde você vai se colocar como dependente de Deus. Você vai honrar a Deus por todo o posicionamento, por tudo que Ele tem colocado na tua vida, até mesmo a dificuldade. Isso é o que nós fazemos aqui dentro. Terceiro culto, que é o culto de hiperdulia, grego, hiper, acima do léu, honra, ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. Qual é esse? Quem vai ministrar, irmão, nem está abaixo, nem está acima de quem já preparou a seara. Ele é o complemento. Ele veio trazer o alimento. Alguém veio, deu início ao culto, adoraram a Deus. Houve as oportunidades, que é o sacramento. Houve o ofertório, você veio com alegria, você ofertou, dizimou, você louvou. Agora vem um complemento na palavra. A palavra sim é importante, a pessoa não. Ele não é nem mais nem menos que os outros. Ele é apenas um canal de Deus naquela noite, para que, na leitura que nós fizemos, quem veio com os olhos bons, não vai enxergar a pessoa, mas vai ver a palavra de Deus na sua vida. É o que vale o terceiro tópico. Dúvidas aí, irmãos? Próximo tópico, irmãos, por gentileza. Quem fez o primeiro culto no Brasil? A gente às vezes vem cultuar, não sabe, acha que foi um curioso, que foi o brasileiro, mas não foi, irmão. No dia 10 de março de 1577, uma pequena ilha do Rio de Janeiro, no interior da Bahia, de Guanabara, conhecida atualmente como Ilha de Vilergai, não sei nem aquele nome, aconteceu o primeiro culto protestante na história do Brasil e das Américas, organizado por um grupo de pastores missionários franceses. Nada a ver com o brasileiro, irmão. Isso já veio lá de fora. Observe, a cultura já veio de lá. Mas qual o fundamento disso? Deixa eu contar uma historinha para a gente resumir aí. Séculos passados, irmão, surge um cisne negro, ou seja, alguém que usava batina, um padre, alguém que tinha conhecimento teológico, curioso em absorver ensinamentos, curioso em adquirir conhecimento. Deixa eu só perguntar aos irmãos: as bicicletas estão presas, encadeados? Todos? Amém. Em adquirir conhecimento, em não se prender, que essa é a função do teólogo, é não se prender somente a uma leitura, mas buscar fonte, buscar conhecimento. Ele começou a se destacar aí contra um clero romano. Por causa disso, ele foi levado a júri. Estou falando de Martinho Lutero. E o júri papal começou a questionar aquele homem, porque estava acusando ele de heresia. E ele buscou um autoconhecimento, querer conhecer mais a fundo as escrituras lá atrás, irmão, não somente a latina, mas também a contemporânea da época. E ele quis descobrir o porquê do grego, o porquê do hebraico, para chegar ao sentido do aramaico e entender por que Jesus pregava a libertação, a cura e a edificação. E ele começou a levantar dogmas, ele começou a colocar conceitos nos seus ensinamentos dentro dos mosteiros.
E um dia ele se questionou altamente porque ele estava começando a ouvir a voz de Deus, estava se achando um louco na sua época. Então, uma das maiores acusações de todos os tempos que ele levou diante de um julgamento do clero papal, ele saiu desesperado do meio daquela redoma de teólogos, de papas, de cardeais, levantou um alto tempo e ele gritava: Deus, fala comigo porque eu não estou louco. Se eu sou liberto, se eu sou mais um dos teus escolhidos, tu vai falar comigo. De repente, numa de suas carreiras, num baixio, num campo, um raio cai sobre uma árvore, rachando ela de cima a baixo, pegando fogo. Ele caiu diante daquela árvore, mas aquele fogo não o queimava, não o esquentava. E ali ele pôde ouvir como voz de trovão dizendo: até hoje eu tenho escolhido como Deus e não como homem. Então veio essa situação, e de lá para cá, irmão, o protestantismo veio crescendo. Por isso que eu sempre ensino aqui, em forma bem singela, a gente pode futuramente entrar sobre esse assunto, que há uma diferença muito grande entre o crente e o cristão. Para resumir, o crente é aquele que é o decoreba, ele decora a Bíblia, irmão, numa facilidade muito grande. Para aprender, não. Para discutir, para ir contra aquilo que nós estamos vendo. Observe que por nada ele fica zangado contigo, ele quer que tu entenda o que ele acha que está certo. O cristão não, irmão. O cristão ele busca aprender e ele se posiciona quando ele é solicitado. Observe que o cristão, irmão, ele só perde na evangelização do crente, porque o crente ele é mais persistente. O cristão não, o cristão é mais acomodado nessa área. Ele tem um amplo conhecimento, mas ele é mais acomodado. O crente não, ele tem menos conhecimento, ele tem decoreba, mas ele tem menos conhecimento eclesiástico, ele tem conhecimento bíblico. É por isso que muitas das vezes não há uma certa organização no evangelismo. Ah não, a gente vai de manhã porque o sol é mais frio, só que a dona de casa está ocupada, o dono de casa está no trabalho, e às vezes até se chateia quando bate palma lá na frente, você não recebe. Ah, é os crentes. Realmente, porque falta planejamento. O cristão é mais organizado, ele é mais pé no chão, mas ambos têm umas funções, são bem diferenciadas, mas são importantes para o reino. Já imaginou se eles buscam realmente agregar valor um no outro? Eu creio que tinha mais resultado. Por isso a palavra diz que o reino dividido, irmão, ele não existe. O que mais nós temos visto hoje são igrejas divididas, até mesmo a própria igreja se divide, porque você acaba descobrindo quem é crente dentro da igreja e quem é cristão. O crente, 2 minutos, joelho no chão, já está profetizando pelos cotovelos. O cristão ele é mais recatado, ele é mais plausível até para entregar, ele busca certeza. O crente ele quer demonstrar autoridade, ele quer demonstrar uma comunhão que na sua íntegra ele não está vivendo. Aí se você não aceita, meu irmão, se tu não tem fé, é tu e Deus, já sai daquele ponto de ira, se chateia. Se é cristão, vai lá e entrega, não é tu que vai fazer a obra, mas é o Espírito Santo que está te movendo naquele momento. Se você fizesse obra, todo mundo da tua casa estava dentro da igreja. Sim ou não? Estava. Mas você não faz a obra. Fulano tem um filho, mas não está dentro da igreja. Foi mal criação. Foi não, irmão. Pai e mãe direciona. Mas chega um momento que a decisão é da pessoa. E você não pode fazer a obra, você não pode obrigar, você pode plantar a semente e deixar que Deus faça o restante. Se é cristão, planta sua semente e deixa que Deus, no seu momento certo, vai botar a chuva temporal. Amém? Próximo tópico, irmão. Qual a diferença entre protestantes e evangélicos? Foi o que eu citei agora há pouco, mas se você quiser guardar esse conceito, você pode colocar: os evangélicos possuem uma posição mais bem definida sobre a Bíblia. Os evangélicos. O protestante, ele se qualifica na questão do crente. O próprio nome já diz, ele quer protestar com tudo. Ali é protesto.
porque a Bíblia diz isso. Ele vai ali na vírgula, mas ele não quer ir depois da vírgula. Amém? Só o irmão tomar nota. Rapaz, eu tinha deixado um copo aqui. Sabe o que eu escolhi? Fica à vontade. Pode, mas está escolhendo? Escolhe. Pode mudar, irmão? Não, está mudando. Amém. Alguma pergunta? Tem, irmã Graça? Uma pergunta, o grupo? Número 2, uma pergunta. Deu para entender? Grupo número 3, 2. Rebeca, eu esqueci com a cabeça. Deu aí o menu? Já? Ali? Se não há dúvida, eu queria saber o que é sola. Eu já ia perguntar isso aí. Sério, não fique em dúvida. Queria saber o que é aquilo lá. Sola é escritura, eu acho que é em latim só a escritura. E aí fala logo em seguida que defende que somente a Bíblia é a fonte da revelação suprema. Amém. Glória a Deus. Estão atentos. Ainda não. Vamos lá. Não, eu estava lendo. Deixa eu não copiar, irmão. Vamos para lá. É a sobre Tudo que vocês estão absorvendo aqui, irmão, vocês pegaram o númerozinho aí, já vocês vão penar aqui. Antes da gente ir para o próximo tópico, vai falar sobre fidelidade, que vocês viram aí. Nós vamos fazer uma leitura em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Ok? Todos já copiaram? Pode mudar, irmão. Falar sobre fidelidade. Significado de fidelidade, substantivo feminino. Particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo, cuidado por algo ou alguém, lealdade, fidelidade ao Papa. Papa significa pastor, padre, amém? Fidelidade política, ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa, fidelidade matrimonial. Então tudo engloba, seja na tua área de trabalho, horário de trabalho. Ninguém aqui é infiel ao pedido de pagamento, né, irmão? A gente até se antecipa, mas fidelidade. Onde é que a gente descobre isso? Dentro da palavra. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente.
assim porque você é morno e não frio ou quente, assim porque você é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando falamos em fidelidade, a palavra de Deus vem em uma das epístolas, no livro de Apocalipse, a que está especificadamente escrita a Laodiceia. Nós achamos que somos muita coisa, irmão, até pelo poder aquisitivo, ou pelo bem material que temos, mas o Senhor ele nos lembra que para sermos algo, nós temos que tomar uma decisão na vida. Ou você, como diz a palavra, quem está caído, continue caído e caia mais. Quem está em pé, se cuide, para que não caia. Ou seja, irmão, se você é fervoroso, se você é quente, continue, persevere, busque. Se você está morno, irmão, tome um partido. Ou você realmente aprende com o que a vida tem te colocado para você buscar a Deus, ou você toma partido para aprender com teus erros na vida para continuar errante. Mas a dois senhores não podemos servir. É por isso que a palavra fidelidade, ela é um leque muito grande, porque ela engloba muita coisa. E para ela se definir na tua vida, tu tem que saber o que tu quer. É igual você vir ter uma oportunidade de ministrar, ou você abrir um culto, ou você ir trabalhar. Tem muita gente que vai trabalhar pelo salário e vive uma vida trabalhista frustrada. Não desempenha um bom papel. Não era isso que eu queria, não. O salário é bom. Aí você não rende, lá no teu trabalho não rende, depois você pega as contas e não sabe por quê. Aí vem uma pessoa que se identifica e cresce dentro da empresa, cresce na obra. Não tem uma matéria lá na faculdade que você se identifica melhor? No ensino fundamental não tem que você se destaca melhor? Assim deve ser feito. Então, mas nem por isso a gente deve subestimar as pessoas. Vou falar isso agora, tá bom? Uma vez eu estive num culto e chegou alguém, observei que eu digo, ou é rico ou está querendo se destacar. Abotoaduras bonitas, parece uns brilhantes, uma gravata, acho que não era nem fluorescente, mas era uma prata assim, quase cromado, com o terno brilhoso, um cinza brilhoso, parecia que tinha passado aquele spray com glitter. Eu lá do culto, eu estudei teologia, querendo ou não, eu passei pelas duas disciplinas, o grego e o aramaico, e o camarada disse que fez uma leitura no aramaico. O sangue de Jesus tem poder. Ou eu não aprendi nada, ou não decorei nada que o senhor falou aqui que não está encaixando com o dialeto. Daí ele veio dizer, diante do culto, que o aramaico era derivado do latim. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Irmão, o aramaico era a língua que Jesus falava. Era uma mistura do grego, irmão. Derivado lá do grego, tinha nada com latim. E o cara dizendo que estava enrolando a língua. Ai, caraca. Não sei o que é isso. Tinha uma pessoa atrás de mim, que ele faz parte também do grupo pastoral, que ele é teólogo também e ele é advogado. Ele exerce na OAB. Ele disse, pastor, só lembra daquela onda lá? Ele está dizendo o que é mesmo? De dois que não sabem. Esse trato me diz. Diz ele, irmão, que pegou aquele versículo de Jesus chorou e citou as duas palavrinhas no aramaico, mas não está ali na Bíblia. Irmãos, não subestime ninguém. A gente acha que sabe tudo, mas tem alguém ali que tem um pleno conhecimento.
Já imaginou? A senhora já deu aula para um médico? A irmã sabe muita coisa, mas ela sabe na sua sã consciência que tem médico que se formou, que sabe muito mais. Você vai querer se engrandecer diante do profissional mesmo para quê? Ah, não, mas ele é recém, ele é residente aqui, está pegando prática. Ele não tem a prática que a gente tem. Aí a irmã se empolga, é assim, doutor, ó. Deus está que o cara é cirurgião, imaginou que mico você fala. Quando você está ali dando uns pontos, o cara tem a mão firme para pegar um bisturi, para lidar com a vida. Não subestime. A gente tem que ter conhecimento, irmão. A gente tem que ser fiel até conosco mesmo, naquilo que a gente sabe. É aquela questão, eu fico, né, pastor? Né, irmão? Né, igreja? Eu não estou sendo fiel comigo. Os irmãos vão pegar alguma coisa, mas vão saber que na dúvida. Dúvidas aí? Tem mais um toque aí, irmão? Vamos dar uma aceleradazinha rápida. O que significa, o que é definição de significado? Definição é uma explicação clara e concisa de alguma coisa. É o significado. Seja objetivo, irmão. A tua ministração ela tem que ter começo, meio e fim, como foi dito aqui. É como a apresentação que a irmã Yandara deu na venda. Ela tem que ter o início, ela tem que ter ali a trajetória da apresentação e tem que ter a conclusão. O fechamento. É aquilo lá que vai te fazer dar um checkmate. Se não tem. Observe, nem toda igreja você vai chegar, você vai ter todo o tempo disponível no mundo. Se você vem pré-programado para 2 horas de culto, o pastor, o presidente chegou e disse, olha, tem 40 minutos, tu tem que ter conhecimento daquilo que tu esboçou, tem que ter confiança, para te chegar e fazer começo, meio e fim. Ainda sobra tempo, pastor, só me libera para eu fazer uma oração. Você tem que ter o seu tempo, tem que trabalhar o seu tempo. Se você for chamado para ministrar, irmão, aproveita teu tempo. Sobrou, aí você louva, entrega o tempo para entregar, tudo. Mas não gaste primeiro o seu tempo e depois vai querer passar, aí você começou, tem um meio e não chegou à conclusão. Você perdeu sua pregação no tempo. Dentro da palavra, não adianta eu ter 80 anos como um evangelho e lá no final eu perder minha salvação. Não adianta eu ser um excelente profissional no meu trabalho e não ter simpatia com ninguém. Eu não vou exercer uma boa função. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter o seu equilíbrio. Você tem que ter noção de tempo, noção de público, o alvo que você quer atingir. Você tem que ter noção. E sem noção, irmão, meu Deus, ele teve uma oportunidade, na oportunidade, ele assobiou, ele comeu a farinha, ainda na espinha do bicho. Era só uma oportunidade. Oportunidade, irmão, é diferente de saudação. Saudação no máximo 3 minutos. Oportunidade no máximo 5 minutos. Aí, oportunidade, quer louvar um louvor de 12 minutos. Aí quer ler a palavra, ainda quer explicar. Aí tem um pregador da noite. Nós não estamos tendo conhecimento da igreja sobre isso. É aí onde faz uma diferença. Pode mudar o toque para a gente um pouquinho mais? Qual o crime de religião, irmão? Um fato que acho que muitos não sabem disso aqui. Tem 100 anos de igreja e não sabe se defender. O Código Penal Brasileiro, decretado na Lei 2.848 de 1940, em seu artigo 208, estabelece que crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso,
Irmão, foi dia 21 de janeiro de 2013 que puxei isso aqui. É uma lei que nos estabelece, é um respaldo que nós temos, que nós somos amparados por lei. Isso aqui está no nosso estatuto. Se isso aqui chegar a mudar no Código Penal, eu tenho que mudar no estatuto da igreja, eu tenho que abrir um processo, aí mudar no estatuto da igreja, pagar uma nova taxa. É por isso que o seminário é bom, para você descobrir para onde vai o teu dízimo e oferta. Aqui tem encargo. Ah, pastor, mas igreja não é isento de ambas as coisas, mas na maioria não. Nós temos taxas municipais, estaduais e federais. Janeiro, mediano, final de ano, minha família sabe, meu joelho no chão, para a gente arrecadar fundos aqui, irmão, para pagar as taxas. Você tem uma ideia, todo ano, você não está aqui para ver, mas eu tenho que dar, é marcado uma data, e o bombeiro vem aqui, para ver se o extintor ali, está em dias, ele mede o prédio por fora, por dentro, ele faz teste em cada interruptor, em cada tomada dessa, equipamento eletrônico, fiação, para a gente receber o laudo de ok. É feito isso aqui, irmão, todo ano. Você acha que é de graça? Não é não. O nosso certificado digital são 2 cartãozinhos, o físico e o jurídico. Para mim atualizar eles por ano é R$ 397,38 ano. Por 3 anos vai para 700 e uns quebrados cada um. Cada um, irmão, são 2. Declaração de imposto de renda. Você acha que a igreja está livre disso? Eu tenho que declarar como fundador, como físico, e declaro o que entra e sai da igreja como jurídico. 2 taxas. É cobrado. Eu pago isso aqui. Tá? Então nada de graça, tem fundamentos financeiros. Porque a lei me estabelece que eu tenho meu direito. Para eu ter direito, eu tenho que estar em dias. Você, para ter direito de comprar alguma coisa, seu nome tem que estar em dias? O CPF não tem que estar legal? Você não tem que pagar seus impostos? Você tem que estar em dias. Ah, pastor, mas tem igreja. Eu estou falando da nossa. Irmãos, tem uma lei que ela já é tramitante. Se de fato no Brasil viesse à risca, muitas igrejas iam ter que se filiar àquelas igrejas que são diante da justiça organizadas, e cada instituição religiosa organizada tem que ter no mínimo um pastor formado em teologia. Hoje, para ser pastor diante da lei, você tem que ter fundamento teológico, você tem que ter registro. Ressalvo pela lei, pastores que até 10 anos atrás eram levantados como pastores. Então, a lei tramita para esses anciãos aí, eles são salvos disso, tá? Mas de 2010 para cá, você tem que ter fundamento. Ou seja, tem uma igreja ali na frente, não é registrada, o pastor não é formado, para ele não fechar as portas, ele vai ter que correr aqui, pastor. A gente queria se filiar para o senhor, porque eu não tenho registro, eu fundei, mas sou independente de alguém, queria que o senhor colocasse sua placa, nós vamos ser submissos ao senhor aqui para funcionar. Pronto, ele vai reger conforme o regimento daqui, porque nós estamos diante da lei respaldados. Deu para entender isso, irmão? Amém? Pode mudar aí, irmão. É crime invadir a igreja. Já vimos isso lá atrás, mas o artigo 208, que nós vimos agora há pouco na lei, nos dá validade se alguém quiser bagunçar, porque já aconteceu aqui, e eu fui discriminado, irmão, porque eu botei gente daqui para fora. O culto acontecendo, a solenidade acontecendo, celular alto, irmão conversando alto, olhando lá para fora, dando risada. Não, peraí, eu como pastor, eu como uma pessoa que está zelando pelo teu aprendizado, pela tua vida futura, eu tenho que zelar por você, que passou o dia trabalhando e veio para o culto. Não por alguém que não veio assistir culto, veio atrapalhar, não está nem aí para culto. Eu pedi que a irmã chamasse a irmã e se retirasse.
Era o mais jovem que tinha aqui, mascando chiclete, sorrindo, fazendo caras e bocas, celular fazendo barulho. Irmão, você não faz um negócio desse numa delegacia diante do delegado. Você não faz lá num júri, diante do juiz. Eu não posso ter o direito de você estar lá, orando na tua casa, chegar com o volume do meu carro ou da minha caixa JBL, entrar na tua casa ali fazendo barulho, onde você está descansando. Eu não posso fazer isso. A casa de Deus também é respaldada. Nós somos uma instituição religiosa. Você não pode adentrar num fórum, conversando alto, dando pisada, ou está tendo uma audiência. Você não pode. Amém? Dúvidas aqui? Pode passar para a gente, irmão, por favor? Como comprovar a intolerância religiosa? Para quem não sabe identificar como ocorre a situação de intolerância, ela costuma se manifestar através de discriminação, profanação e agressões, além de ofensas e ressacho à religião, liturgias e culto. Quantas das vezes você já viu isso acontecer? Vocês vão lembrar disso. Eu pregando aqui, pastor, pois é, assim, me interrompi aqui. Vocês lembram disso? Eu ministrando aqui e era interrompido. Eu pregando aqui, falando, isso é mesmo, pastor, eu saí, eu vi lá, tipo uma conversa. Então, uma intolerância à ministração. Seja quem for, eu tenho que ter o respeito de ouvir quem está aqui. Porque quem veio aqui se preparou. Se preparou. Se eu entro no teu carro, se eu subo na garupa da tua moto, eu tenho que confiar porque você se preparou para pilotar, para dirigir. Se eu vou assistir uma aula tua, você se preparou para aquilo. Se você me convida para ir almoçar na tua casa, eu tenho que respeitar o teu almoço, você se dedicou para aquilo. Imaginou? Lembra que a gente leu lá atrás? Não julgue quem come porque você não come. Seja educado. Não, olha, isso aqui, mas eu vou comer daqui, eu vou pegar aqui um pouquinho. Não, tem um jogo de cintura. Fica dúvidas aqui, irmão? Pode passar para a gente? Qual a lei para a intolerância religiosa? Essa é bem clara. Artigo 2 da lei número 20.451, de 22 de abril de 2019. Passa a vigorar o acréscimo no inciso 11, que trata de garantir liberdade religiosa. Nós somos livres, irmão, ainda no país. Você tem direito de exercer um culto de rua. Você tem direito de formalizar um culto desse. Você sabe o que a lei nos respalda em relação ao culto? Nós temos até 9h30 da noite, culto normal, podendo passar aí até seus 20 minutos. Campanha, podemos ir no máximo até 11 da noite, com o som já bem baixo. Nosso respaldo é até às 10h30. Passou disso, tem que ter cautela. Alguma denúncia, alguma coisa, aí vem aqui, meio de dor, vai vir aquela situação e tal, ou pedir para acabar o culto. Termine aí, porque já reclamaram isso aqui. Então você pega o policial ali mais discreto. Amém? Pode? Finalizou? Amém. Dúvidas até aqui, irmão? O pessoalzinho pegou uma numeração ali. Qual foi o número do primeiro grupo? 3, do 2, 4, número 2. Então vocês vêm aqui rapidinho. Escolha. Ah não, 3 aqui, né? E fica um para vocês. Vocês têm alguns minutos para ler, conversarem e formalizar o que vocês vão vir aqui para frente fazer, ou seja, é aquela tese de defesa. Vão apresentar e defender, amém? Quantos minutos? 5 minutinhos aí para a turma.
Dá para entender a letra aí? Eu escrevi o mais legítimo possível. Obrigado, a parte de embora. Vocês podem fazer rodinhas aí, ficar de frente para o outro, que agora o essencial é botar em prática isso aí. Posso deixar o esboço lá? Posso deixar o esboço lá? Ou não? Posso deixar esse esboço lá para eles verem ou não?
que já foi. Amém, irmãos? Chega. O grupo número 2 tirou o número 2, aprendeu a apresentar, amém? 2 pessoas aí para falar sobre Down. Vocês vão ler com os irmãos sobre qual é o assunto? Vamos lá? Grupo número 2 aí. Escolha 2 pessoas aí. A aula agora está com vocês. O número 2 é o primeiro que vem. Depois o número 3, depois o número 4. É um sorteio que vocês fizeram aí. Está aí o microfone. Oi. Onde está? De trás do corpo. Vocês agora. Aqui da palavra Lucas, capítulo 22, 24, É o botão que você coisou errado aí no microfone. Observe, aqui a palavra de Deus diz que Pedro entrou e ele negou Jesus por 3 vezes. Olhar para lá. Deixa eu dar uma dica para todos os grupos, tá? Aí tem 2 perguntas. Então vocês vão responder como se for uma conclusão narrativa. Não existe acho ou né. Tira isso. E não olha para mim aqui não. Eu não estou aqui. É para a igreja. O tempo está passando para vocês. 5 minutinhos para cada um agora. A palavra de Deus vai dizer que Pedro e criança falou para Jesus que Pedro era um deles. E ele negou. E a palavra de Deus diz que Jesus falou que antes do galo canto vai te negar 3 vezes diante dos homens. Então ele negou Jesus, ele não reconheceu que ele verdadeiramente era um discípulo de Jesus. Então ele negou Jesus. Só um minuto, grupo. Qual é a pergunta que está aí? Pronto, qual é a palavra oculta? Não é uma pregação, eu só quero a palavra. Qual é a segunda pergunta? Qual a vossa conclusão? Qual a vossa conclusão? Pronto, então responda primeiro, depois dá a conclusão. Palavra oculta dentro da referência que está aí. Amém. Glória a Deus. Amém. E a nossa conclusão da missão que nos foi dada aqui, louvado seja Deus, é que não adianta, porque a gente não consegue omitir nem negar a situação como se nós somos cristãos de verdade, onde nós estamos, não conseguimos negar a nossa aparência, porque conforme a vontade de Deus, todos nós somos igual a Ele. Amém? Qual foi a referência? Não vi a leitura. A referência. Não ler a palavra. Mas assim, a pessoa disse que era para responder a pergunta. Sim, mas tinha que ler a palavra. Aí responder a pergunta. Os irmãos saberem de quem vocês estão falando. Lucas 22, versículo 54 ao 71. E fala que ressalta
E Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele omitiu o fato de que ele era servo de Jesus. E se a gente for ler, o texto vai passar mais 5 minutos. Amém. Amém? Então qual é a palavra que está oculta? Negação. Negação, né? Meu vício de linguagem, vício de conduta. Amém, pastor? Amém. O grupo número 3, que é o número 1 que tirou a vez aí. Eu não estou aqui, hein? Pra lá. Eu acho. Diga uma referência sobre quem fala e responda as 2 perguntas. Boa noite, irmão do Sol da Amada Cristo, com Pai do Senhor, amém? Eu sou a Sheilane, esse é o... Olha, aqui nós vamos falar sobre o Lucas 8, 22 até o versículo 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos. De quem é esse livro? Lucas. 8, 22, 25. Que fala sobre, no geral, rápido. Ele fala sobre fé. Bom, mas qual é a ação do contexto? É isso que eu quero saber. A ação do contexto. Oi. Sobre o quê? Sobre fé, né? Sobre os discípulos Não, que a história. Conta sobre quem, o quê, qual é a ação aí da história. Sobre os discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Que estava fazendo o porque quê? eles foram pescar. Jesus convidou para eles irem pescar, né? E então nessa pescaria houve um vento, tempestades, né? E Jesus ele simplesmente se acalmou e foi descansar, né? Porque quando nós descansamos no Senhor, tudo pode vir, balançar e trovejar e cair tempestade, mas nada vai acontecer, porque a nossa fé ela é inabalável, né? E a Bíblia ela fala que a gente pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E que a nossa fé pode ser... Primeira pergunta o quê? A primeira pergunta do papel. Qual é a prisão? Bom, só diga qual é a prisão. Falta de fé. Conclusão. É que a fé, se a gente tiver fé, a gente pode atravessar o que for, o oceano que for, a tempestade que for, e nada vai acontecer, porque Deus vai com a gente onde a gente quer que for, se a gente tiver fé. A fé ela é primordial, né? A fé ela move montanhas, né? E eu quero passar a palavra aqui pro evangelista. 2 minutinhos aí, meu. Vamos. Irmãos, uma breve conclusão dessa passagem é que o interessante é que Jesus ele diz: onde está a sua fé? E perguntou aos seus discípulos. Por que Jesus pergunta? Porque às vezes nós pensamos que Jesus ele gostava de tirar uma brincadeira com os seus discípulos, porque quando ele se prontifica e chama os seus discípulos, ele fala: vamos para o outro lado. Então os discípulos assim obedeceram, mas Jesus ele sabe, porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então Deus ele sabe, Jesus ele sabe tudo que havia de acontecer. Então Jesus faz o quê? Para provar a fé dos seus discípulos, de qual forma eles iam agir no meio daquela tempestade. Mas o que Jesus ele nos respalda na palavra dele é que aonde Jesus está, né, não importa o que aconteça, mas se Jesus ele estiver na causa, né, nós estamos firmes, porque ele é a nossa rocha inabalável. Próximo grupo. Lembrou, né? Referência aí, já dá uma explicação do que fala, aí responde a primeira pergunta e a segunda.
Só da igreja que Papai Senhor, amém? A nossa referência bíblica foi lá em Lucas 5, do versículo 5 ao 11, que fala sobre a pesca, que os discípulos estavam pescando a noite inteira e não tiveram êxito, né, na ação deles, não conseguiram pescar nada, até que o Senhor chegou e falou: joguem a rede do outro lado. E assim eles fizeram e tiveram uma pesca próspera, no caso. A primeira pergunta que a gente tem é qual a palavra oculta no texto que ressalta o milagre. E a gente pode falar aqui que é a obediência, porque no início da passagem eles falam: Senhor, a gente está a noite todinha pescando e não pegou nada, mas por tua ordem... Só a palavra. Obediência. Amém. Qual é a nossa conclusão? Se não tivesse tido obediência, nada teria acontecido. E depois de tudo, quando aconteceu que eles encheram o barco, eles não deram conta de puxar a rede, porque estava muito cheia. Então, eles falaram para as pessoas que estavam pescando ao lado: vem cá ajudar a gente. E a partir disso, eles foram ajudar e eles dali se tornaram testemunho vivo e ao vivo para os outros. No final, todos deixaram o barco e seguiram a Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos aos conselhos. O grupo número 2 aqui foi mais sábio. Foi pegando os erros de um e do outro já se corrigiu. Chegou da maneira correta. Pelo nervosismo, a Rebeca já queria. Não. Chegou, só explicou rápido sobre o que é, para você ter noção de quem fala. Respondeu a primeira questão. Aqui do grupo número 2, que foi o primeiro que veio. A história falava sobre Pedro que negou o Senhor, tudo. Aí a primeira pergunta é: qual era a palavra oculta que dava a chave como prisão, não é isso? Omissão. Correto. Só ficou um pouquinho a desejar na questão da conclusão, questão conclusiva. Né? O grupo número 1, que foi o terceiro que veio aqui, no capítulo número 3, né? Que veio, falava sobre. Não, a história sobre a tempestade. Jesus estava no barco, dormia, não é isso? Tá, então, a primeira pergunta perguntava aqui qual era a. E vocês disseram que era falta de fé. Então, que prisão é essa, irmão? A falta de fé, como eles falaram. Dá para distinguir uma outra palavra simples e bem objetiva? Medo. Somente. Não chega nem a ser falta de fé, porque eles andavam com Jesus, mas era medo. Eles tinham até medo de exercer a fé. Tá? A conclusão, como o irmão disse: mas ela falou que teve alguns contextos que eu pedi que não se colocasse, principalmente o pronome né ou se. Voltem isso na sua vida. Porque você pode falar o que você quiser, o assunto que quiser. Se você diz né, você não está falando, você está perguntando aos outros o que eles acham. Então não é uma conversa, é uma pergunta. Né? Então a gente tem que ter convicção de quem nós somos e de que forma estamos exercendo. Né? Fique de pé, em nome de Jesus. Quero agradecer de coração, irmãos. Espero ter ajudado um pouco cada um de vocês. Eu garanto para você que você vai sair daqui com outra visão, até no trabalho. Vocês viram aqui um exemplo trabalhista, vocês viram a exemplificação do contexto religioso, principalmente num contexto que foi colocado aqui, que foi pedido o quê para todos? Lembram? Na questão de acolher o quê? Quem é débil na fé, serviço ao próximo. E até eu pedi para relatar o serviço de alguém que fez para alguém diante de Cristo. Qual é o teu serviço para alguém diante de Deus? Analise sua serventia, a sua busca. Espero que lá na frente a gente melhore um pouco mais. Isso aqui, irmão, foi uma simplificação. Isso aqui é coisa pequena diante de seminários que pode ser mais aprofundado. A gente tem que começar pequeno, começar pouquinho. Vocês observaram no contexto, vamos pegar o apurado de um todo agora. O que foi que mais atrapalhou vocês aqui?
Nervosismo. Às vezes você é uma pessoa experiente no teu profissionalismo, mas dependendo de quem está do teu lado, você dá um nervoso, você dá um branco, né? E aí você acaba se atrapalhando. E você às vezes não tem consciência das coisas. Você tem. Você tem que ter percepção das coisas, você tem que ser seguro do que você está fazendo. Você tem que ser seguro. E às vezes a gente ainda fica tentando buscar algumas alternativas. Isso serve para qualquer área da tua vida. Até mesmo na criação dentro da tua casa. Você tem que ser positivo. Errou, corrige, pede perdão, libera perdão. É no trabalho, aprende a suportar. Entrega na mão de Deus. É algo que você tem para alcançar, seja vigilante. Não fale para ninguém não. Conta só para Deus. Sábado que vem é a nossa caminhada. Você tem projeto, tem um objetivo a ser alcançado? Entrega para Deus. Não relata para a igreja não, relata para o irmão não. A tua trajetória, irmão, é a trajetória da peregrinação, onde no teu consciente é tu e Deus. É tu e Deus. Aquele momento, o foco é você e Deus. Aqui, vai sair todo mundo junto. Mas vai ter momentos na caminhada que vai ter um grupo lá na frente, vai ter um grupo aqui no meio, vai ter quem ficou para trás. Quem é que vai fazer o papel pastoral nisso tudo? Os carros de apoio, que vai dar uma água para um, dar uma barrinha de chocolate para outro, dar um bombonzinho para outro. Aí o carro vai ficar indo e voltando? Não. Tudo tem uma coerência. Vai ter um carro para a turma de trás, turminha do meio e turminha lá da frente. Vamos pegar o nosso apanhado de hoje para encerrar. Qual é a tua diligência, a tua fidelidade para contigo diante desse propósito? Em que você deve se preparar? Primeiro, vamos lá no material. Primeiro lugar, no material, o que você deve fazer? Primeiro teu tênis, o mais confortável. Cautela nessa primeira vigilância, qual é? Levar o plano B, uma segunda opção, ou chinelo ou um negocinho melhor. Beleza? Segundo ponto, que você tem que ser fidelidade contigo mesmo nisso aí. O que tu deve preparar em ti para essa trajetória? O psicológico. Para quem nunca foi, é maravilhoso. Você vai empolgado. Mas para quem já foi, sabe quantos passos dá. Né? Aí o negócio é mais estrito. Terceiro, quem pode citar que é importante depois que se alcança as 18 horas em diante? Muito bem, eram 10 as virgens, 5 prudentes, 5 insensatos. Vai ter muito insensato que vai na luz do teu celular. Carregue seu celular, meu irmão. Vai chegar a hora que você vai precisar da sua lanterninha, principalmente para subir um monte. Lembra da cobra do ano passado? Sim, foi matado cobra. Por quê? Porque chega aquele horáriozinho que os bichos vão para cima do asfalto. Então você tem que ter sua fonte de iluminação. Se é um propósito, a palavra de Deus tem que ser luz para os teus. Então vigiar sobre isso aí. Amém? Gente, muito obrigado. Nós temos aqui uma comunhão, foi ideia do nosso diaconato, a gente colaborou juntamente com os irmãos. E eu quero agradecer em nome de Jesus, você que teve a disponibilidade, a irmã se dispôs a estar aqui com a gente. Obrigado, irmã. Que você saia daqui com essa luzinha iluminando sua vida, para onde você passar aí, você vai ter um certo discernimento. Porque a palavra tem pedido, chorado, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Amém, amados? Aí, para fazer a oração agora, para encerrar. Qual é a oração que vocês querem? A dissertativa, a narrativa? De agradecimento. Que seja ou curto. Curto, hein?
Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Seu Deus e Pai amado, maravilhoso, mais uma vez, meu Pai, queremos te agradecer por esse momento, a qual o Senhor nos trouxe nesta noite, meu Pai, para aprender algo de ti, Deus. Abençoa cada um que está aqui, Deus, e que o Senhor venha abençoar grandemente, Deus. Que o Senhor venha a cada dia, Deus, nos abrir, Deus, nosso entendimento, Deus. Queremos te agradecer por tudo a qual o Senhor nos ensinou nesta noite, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós estamos à disposição, irmão Pilar. Se um dia precisar lá na igreja, as horas. Pode, irmão, foi